Oi gente, tudo bem? Eu tô de volta e o vídeo de hoje não é pra mostrar e nem pra falar de cosmético nenhum, nem nada de cabelo, nem maquiagem. O assunto de hoje é bem mais sério pra mim e hoje eu quero falar sobre uma doença chamada alcoolismo que atinge tantas famílias e destrói tantas famílias, e é disso que eu vim falar hoje com vocês. E eu senti no coração esse final de semana muito forte, assim, de fazer esse vídeo. Assim, a minha família sofreu muito tempo com esse problema, com o alcoolismo. E quem era alcoólatra na minha família era o meu irmão. Somos só nós dois, eu sou a mais velha, eu tenho 28 anos e ele tem 24 hoje. E ele começou a beber muito jovem. Ele saía pra balada com 14, 15 anos e já com 15 anos ele chegava em casa assim muito alcoolizado, e meu pai puxava dele, a minha mãe sempre dando conselho, sempre dizendo: olha, cuidado com quem você anda, se afasta dessas más companhias, né? Não chega em casa tão tarde, não vai pra baile hoje. Mas ele nunca ouvia, assim, né? Adolescente, cabeça dura demais, ele nunca deu ouvidos, nem a minha mãe, nem ao meu pai. E a gente era muito amigo e eu dava muito conselho pra ele e ele fingia que ouvia, mas na verdade entrava pro ouvido e saía pelo outro. E é muito difícil lidar com adolescente, a maioria acha que sabe tudo, que o pai e a mãe estão por fora, eu sei tudo, eu sei o que eu tô fazendo. E quando eu falava pra ele assim: cuidado, né? Você tem chegado muito em casa bêbado, então para com isso, né? Não bebe mais, quer sair, se divertir, sai. Mas não precisa beber, você bebendo você perde a festa, você perde o melhor da festa. E ele dizia pra mim: eu bebo a hora que eu quero e eu paro a hora que eu quero. Ele sempre achou que ia ter esse autocontrole. Então, ou seja, ele começou com 15 anos bebendo e foram muitos anos assim de muita contenda, muita briga na minha casa, porque o meu pai não aceitava esse comportamento e a minha mãe dele sofria muito e tentava dar conselho, e a gente teve até um dia que ele saiu pra balada. Ele tinha acho que já 16 anos. Ele saiu pra balada e de madrugada ligaram pra minha casa, um amigo dele ligou pra minha casa e disse assim: o Thiago se machucou, ele tá aqui na frente do hospital, eu não tenho como levar ele pra casa e eu preciso que vocês venham buscar. Daí a gente saiu desesperado, eu, a minha mãe, meu pai, e a gente foi atrás dele. Quando a gente chegou de frente ao hospital, ele tava jogado na calçada com um tampão branco nos olhos. Daí eu disse, minha mãe ficou sem reação, assim, ela não falava nada, de tão em choque que ela tava. E aí eu perguntei: você levou ele lá dentro pro amigo dele? Você levou ele lá dentro? Ele foi medicado? Não, levei, mas só fizeram um curativo nele, não sei o que. Eu falei: então vamos levar ele para outro hospital. E aí a gente foi para outro hospital e chegando lá o médico foi examinar e ele tinha rasgado essa parte aqui dos olhos, abaixo dos olhos, um corte profundo, a boca inchada, o rosto bem arranhado e tinha quebrado os dentes. Aí acho que ele levou 3 ou 5 pontos nos olhos, perto dos olhos, aqui nessa área aqui assim. E tá. E o médico ficou assim, sabe, abismado. O médico falou: você é muito jovem, né? Falou pra ele. E ele só ria, ele tava tão alcoolizado que ele ria, mesmo sangrando, mesmo todo arrebentado, ele ria. E o médico falou assim: olha a tua situação, né? Você tão jovem e bêbado e todo arrebentado, o que aconteceu com você? Como é que você se machucou assim? E ele não soube falar. E o amigo dele, que a gente perguntou o que aconteceu, contou uma história fiada pra boi dormir, uma história tipo assim, sabe? Ele caiu, ele foi chutar um carro que tava passando e caiu. Impossível ele ter se machucado tanto só caindo. E o que aconteceu no dia seguinte, quando ele já estava sem álcool e, né, quando ele acordou no dia seguinte, que ele se olhou no espelho, ele viu o olho costurado, a boca dele inchada e sem dente. Ele chorou. Naquele dia ele chorou muito. E quando eu vi ele chorando daquele jeito, eu pensei: ele vai tomar vergonha, né?
Ele vai parar com isso, parar. Até que com 19 anos foi o auge, assim, que ele já bebia todos os dias, não ficava um dia sem beber e perdeu o emprego e a situação dele, assim, era dali que a gente achava que não podia ficar pior, foi ficando cada vez pior. E esses 3, 4 últimos anos, pra minha mãe foi muito difícil, porque ela teve que lidar com tudo sozinha. Eu não moro lá, ela mora em São Paulo, eu moro aqui no Sul. E o meu pai se separou dela, mora hoje no norte do Brasil. E ela ficou com tudo pra lidar sozinha, assim, pra lidar com ele. E ele foi ficando cada vez pior, cada vez mais agressivo. E ele chegou a ter, acho que umas 5 ou 6 overdose, foi parar no hospital. Muitos acidentes, se machucava muito, caía. Ele chegou a quebrar a perna. Hoje em dia ele usa pino na perna, né? Foi uma batalha e tanto, e muitas vezes ela pensou em desistir. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, ela é católica e católica praticante, e ela sempre teve muita fé e ela sempre passou essa fé dela pra gente, sabe, essa força. Ele tava assim tão no fundo do poço que as pessoas olhavam pra ele e diziam assim, não tem mais jeito pra ele, né, é interna, porque não tem mais jeito. E ele desenvolveu uma depressão muito profunda, foi muito difícil para minha mãe, foi uma luta e tanto, muitas vezes ela me ligava muito triste, muito abalada, já quase sem esperança, e eu sempre dizia assim para ela, mãe, olha o tamanho da tua luta, e ela dizia, não é pequena não, é muito grande. Eu falei, então, pela tua luta, pelo tamanho da tua luta, você pode imaginar o tamanho da tua vitória, porque Deus é contigo, mãe. E vai dar tudo certo. E ela dizia assim, mas quando? Mas quando? E eu respondi, eu não sei dizer quando, é no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é, infelizmente não é o nosso tempo, né? Até que chegou um belo dia que chegou um senhor e disse assim pra ela, olha, eu tinha um caso assim na minha família, o meu sobrinho era assim igual teu filho, pra pior, e eu levei ele nessa clínica. E hoje em dia ele trabalha, hoje em dia ele é uma pessoa totalmente recuperada, totalmente diferente. Aí ela disse, então o senhor me dá o número dessa clínica, porque minha mãe já tinha tentado internação para ele pelo SUS e ele não aceitava nenhum tipo de ajuda, ele não aceitava ir, sabe, fazer tratamento algum, ir a médico algum, ele não aceitava. Então ela disse para esse senhor, o senhor me dá o telefone então dessa clínica. Aí o senhor voltou e trouxe o telefone para ela. E quando ela pegou o telefone, ela me ligou. Daí ela disse, ó, tem essa clínica assim, 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 e agora? Eu falei, e agora a gente vai tentar. Liga na clínica, vê quanto que é a consulta, era uma clínica particular. Vê quanto que é a consulta, como é que é, se vai ficar internado, vamos ver como é que é. Então, e eu comecei a pesquisar também na internet sobre a clínica e vi muito poucas, eu vi um blog só falando sobre essa clínica. Então a minha mãe ligou e perguntou como é que funcionava e a recepcionista explicou direitinho, disse que não tinha internação, eram só 3 consultas e não havia internação. E essa clínica fica no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. E minha mãe mora em Guarulhos, Grande São Paulo. Então é uma distância muito longa. Minha mãe ia de ônibus e ela gastava em média 5 horas e meia a 6 horas. Porque se Deus colocou esse senhor, né, que a minha mãe nem conhecia, de uma hora para outra chegou esse senhor lá falando dessa clínica, sabe? Foi um anjo, um enviado de Deus mesmo. Eu falei, vamos apostar nisso, né? Vai dar certo. Então vou falar um pouco sobre a clínica. Essa clínica fica em São José do Rio Preto e ela oferece tratamento anti-álcool e antidrogas também. E tanto para o tratamento anti-álcool quanto para o antidrogas são só 3 consultas e cada consulta tem intervalo de 60 dias. A consulta tem que ser paga no ato e eles aceitam em espécie, em dinheiro. Então eu vou falar do tratamento anti-álcool, que foi o que meu irmão fez. E ele foi, a primeira consulta
ele passa por vários médicos, psicólogos, clínicos e tudo mais. Ele participou de uma palestra e a minha mãe também, fez vários exames e foi passada uma medicação para ele, para tomar durante esses 60 dias até a próxima consulta. E os remédios é por conta também do paciente. Na primeira consulta é aplicada um tipo de vacina no paciente que inibe a vontade pelo álcool. Eu não sei falar em termos técnicos, né? Eu não sei que tipo de substâncias que leva essa vacina. Esse primeiro mês, minha mãe já sentiu ele muito diferente, menos agressivo. O médico passou tratamento para ele antidepressivo, os comprimidos antidepressivo, porque ele desenvolveu uma depressão muito grande. Ele é até hoje uma pessoa muito ansiosa, então ele toma remédio para isso. Resumindo tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. A minha intenção com isso é divulgar essa clínica, porque o tratamento durou, como cada consulta é feita a cada 60 dias, e são 3 consultas, o tratamento durou 6 meses. Então, ele já terminou, ele já fez a terceira consulta, ele já foi para a última consulta. E nessa última consulta minha mãe se emocionou muito em ver o Dr. Tufik emocionado com ele. O nome da clínica é Clínica Dr. Tufik. E nessa última consulta ele teve com o doutor e o doutor se emocionou com ele e disse: olha a diferença, né? Você chegou aqui pálido, tremendo, disse pro meu irmão, você chegou pálido, tremendo, o seu olho não tinha mais cor, era totalmente sangue. E olha pra você hoje, né? Olha a diferença, você não se alegra de olhar no espelho e se ver desse jeito? E aí a minha mãe me contando isso, bem emocionada. E é isso que eu queria passar pra vocês, sabe? Tanto divulgar essa clínica, que esse tratamento mudou a vida do meu irmão, mudou a vida da uma mãe vendo o filho se acabar no álcool, acabar com a própria vida. É muito difícil, isso destrói uma família. O álcool destrói vidas. Eu espero muito mesmo de coração que esse vídeo sirva para ajudar muita gente a trazer esperança a quem já está sem esperança, que era o caso da minha família. A gente já estava perdendo as esperanças nele, a gente já achava que não ia ter mais jeito. E teve, e hoje ele está bem. Hoje ele é uma pessoa muito diferente, ele continua tomando os remédios e ele é uma nova pessoa. E eu tava conversando com meu marido na sexta-feira, hoje é segunda-feira, eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje é segunda-feira de 29 de outubro. E eu tava conversando com meu marido na última sexta-feira e a gente planejando de ir pra São Paulo, né? E eu disse pro meu marido, dessa vez, eu sempre fui pra São Paulo feliz porque eu ia rever a minha mãe e a minha sobrinha e até mesmo ele, que tava uma pessoa difícil, mas dessa vez eu tô indo muito mais feliz, porque as festas de final de ano, o nosso Natal, o nosso Ano Novo, vai ser diferente, vai ser muito mais feliz, porque a gente tava ali sorrindo, mas ele tava lá alcoolizado e brigando e com ódio no coração e com raiva do mundo. E se alguém da família da gente, por mais que a gente esteja bem, mas se alguém da família da gente não tá bem, não é completo, a felicidade da gente não é completa, fica faltando alguma coisa. E esse ano vai ser diferente, esse ano a felicidade vai ser completa, porque ele tá bem, e ele é ele de novo. Como eu disse, nunca mais ele vai ser como ele era antes, porque as sequelas que ficaram desses anos todos, que ele se alcoolizou, que ele bebeu muito, ficaram sequelas. Igual eu falei, ele se acidentou, hoje em dia ele usa pino na perna, ele perdeu o emprego, ele vai ter que recomeçar a vida dele toda de novo. Mas o que importa é que ele venceu essa. E a minha mãe sempre fala assim que tem medo de recaída. Eu não tenho não, porque eu sei que onde Deus bota a mão, ninguém tira. Tudo que Deus faz é perfeito. Então eu vou deixar aqui no box de informações o nome direitinho da clínica, o endereço, o telefone
e vou deixar o site da clínica também, e o blog que eu achei é uma pessoa também falando de um tratamento de um familiar que fez nessa mesma clínica, tá bom? Para vocês derem uma olhada. E se você que está me assistindo tem esse problema ou conhece alguém que é alcoólatra, não perca as esperanças, tenha fé em Deus sempre e nunca desista. Nunca desista, porque a vida é única, a vida é uma só e a vida é muito breve. Então não perca tempo com vícios, com ódio no coração, com coisa que não vale a pena. Seja feliz, porque Deus te fez único. Então é isso, gente, tá dado o meu recado. Muito obrigada por assistir o vídeo. Por favor, compartilhem e recado dado. Um beijo e até a próxima.